Peter e Lana estão aparecendo aí ainda? Esse negócio da gente fazer tudo de casa. Vou desligar minha câmera também, Paulo. Depois que você me chamar, eu apareço. Tá. Na hora das perguntas. Só dá OK aqui que eu libero. Pode liberar. Vendo o pessoal sendo liberado aí, já avisar meus colegas que a gente já está online, ao vivo. Peter Bruno, grande Stepô, presente na sala. A galera entrando. Pessoal, a gente está dando uns minutinhos aí, porque muita gente não tinha o Zoom instalado, né? Então, às vezes a pessoa demora uns minutinhos aí para conseguir instalar o Zoom e aí poder fazer parte aqui da transmissão. Mas já estamos a postos aqui. Kiwi, está me ouvindo bem? Fer também? Tô tranquilo, ótimo. Super bem. Legal, bacana. A galera está entrando, estou vendo a galera. Mais um minutinho, pessoal, e aí a gente já começa oficialmente aqui. Lara Kial. Quem será que é? Giuseppe Quarta na sala. Francisco Menezes. Olha só, cara. O pessoal estiver ouvindo um barulho de fundo aí, né? Porque no meu escritório aqui, pessoal, tem 5 gremlins, viu? E quando eles resolvem fazer barulho, cara, a gente ouve do outro lado da casa. Bom, vamos lá, Kiwi, Fê. Pontualmente, 5 minutos atrasados, né? Com a galera já na sala, continuam entrando. Mas a gente queria dar boa noite aí para quem está no Brasil. Eu aqui de Weston, na Flórida, 1 hora para trás, o sol brilhando forte aqui, dia maravilhoso, né? E queria recebê-los todos aí com um grande abraço virtual, né? Muita gente que numa situação como essa tem tido mais oportunidades do que nunca de conversar com os amigos, de ficar perto dos familiares, né? É um momento muito especial para todos nós aí. Então, queria dar as boas-vindas aí aos proprietários de academia, donos de academia, clientes Evo W12, alunos das academias, amigos e familiares, tá? Todo mundo bem-vindo aqui, né, para um bate-papo que é da maior importância, né? Porque a gente está vivendo um momento especial, onde as notícias não cansam de nos alertar, né, para como a gente pode evitar o contágio da Covid-19. E, na verdade, poucas vezes a gente tem visto aí na mídia, poucas vezes a gente tem presenciado um foco muito mais em como a gente se preparar para o debate de hoje. Você não só vai aproveitar durante essa situação de crise de saúde, como nós estamos vivendo, mas também para quando essa crise acabar, você poder certamente adotar novos hábitos e novas formas de se manter preparado para qualquer. Queria chamar aqui, convidar
para participar, meu amigo, né, de mais de 30 anos, colega de universidade, colega de USP, ex-sócio na Body Systems, e também fundador da Corporate Wellness, tá? O Fernando Recco, que vai dar também as palavras de boas-vindas a todos vocês aí. Vai lá, Fê. Valeu. Obrigado, Paulo. Queria agradecer o Paulo primeiro, o Paulo Chiao, todo o pessoal da W12, né, por ter convidado a gente para participar disso aqui, eu e meu sócio da empresa Corporate Wellness. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão, falar de saúde, levar a mensagem de saúde para todo mundo e participar num evento da W12, né, que é uma empresa modelo no que se refere a levar conteúdo e conhecimento para os clientes dela, para vocês, proprietários de academia, para professores e para alunos. Para a gente é uma satisfação. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Chiao, obrigado todo o pessoal da W12. E queria dar as boas-vindas para todo mundo. O Paulo já deu aí. Bem-vindos clientes, alunos das academias. Bem-vindos professores de ginástica, professores de musculação, personal trainers, que tem provavelmente, certamente, vários por aí. Que bom que vocês estão aqui para conversar com a gente. E uma boa-vinda especial aos proprietários de academia. A gente sabe muito bem como vocês estão sofrendo, né? Nesse cenário, nessa época, negócio fechado, sem matrícula nova, sem renovação, gente cancelando. A gente sabe como é que vocês estão sofrendo e nós estamos à disposição para ajudar naquilo que precisar. Parabéns por vocês estarem aqui com a gente hoje. Legal, obrigado por terem divulgado isso para os seus alunos. Espero que vocês continuem fazendo. A gente sabe o quanto vocês estão trabalhando para se manterem vivos no mercado e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, é isso aí por enquanto. Obrigado para vocês, obrigado, Chiao. Vamos nessa aí todo mundo junto. Legal, obrigado pela participação, Fê. Agora eu queria chamar, né, o nosso convidado aí que vai dividir com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, né, e que vai nos dar as dicas aí muito importantes para aquilo que a gente tem que fazer durante essa situação, né? Adriano Martins, aliás, eu não sei quem é esse tal de Adriano Martins, mais conhecido como QI, né? Entre nós, carinhosamente apelidado de QI, fundador, também cofundador da Corporate Wellness, idealizador do programa Saúde Plena, um cara sensacional, né? Que vem fazendo um trabalho em prol da saúde, em prol da qualidade de vida, em prol do bem-estar aí, em inúmeras empresas, né, com milhares de pessoas, mestrando em nutrição e dietética pela Universidade Europeia do Atlântico, né, também proprietário, gestor de academia por 13 anos. Kiwi, bem-vindo, cara. Muito obrigado. O Fê já adiantou um pouco, né? Quanto é um prazer para a gente estar aqui. Poder dividir com mais pessoas aquilo que a gente faz no dia a dia. E eu considero esse momento aqui ainda mais especial por tudo aquilo que a gente está vivendo, né, nessa crise. Então, é um momento onde a necessidade de ser saudável está em alta, né? Então, fico muito feliz de poder contribuir aqui com todos os proprietários, professores, convidados e poder levar uma mensagem que eu acredito que nesse momento pode fazer bastante a diferença. Legal, Kiwi. Então vamos direto ao assunto agora, né, cara? Porque fala-se tanto, né, em como conter a propagação do vírus e tão pouco em como enfrentá-lo. Esse vírus, ele não é só um vírus biológico, ele não afeta só pessoas, ele afeta a economia, ele afeta a política, ele afeta o sistema, né? Por algumas características básicas que ele tem. Ele tem uma capacidade de proliferação muito elevada e ele tem uma letalidade baixa, mas baixa respeitável, né? Então, assim, quando você tem muita gente infectada com uma letalidade baixa, você pode ter aí a falência do sistema de saúde. Um monte de gente sendo internada de uma vez, o hospital não dá conta. Então, isso gera uma crise e gera necessidade das pessoas se afastarem do trabalho, ficarem em quarentena. Então, as cidades, municípios, o mundo cria leis para afastar as pessoas e isso gera um impacto econômico e na vida das pessoas sem tamanho, né? O que tem me chamado a atenção, né, nessa pergunta aí que você fez é que as pessoas ainda estão enxergando que o problema só como esse político-econômico, né?
Eu converso com algumas pessoas ou vejo algumas manifestações nas redes sociais, as pessoas estão se comportando como se a hora que o governo ou o Estado liberar de todo mundo voltar a trabalhar, a vida volta ao normal, né? E volta ao normal se a gente conseguir evitar um caos na saúde, mas uma coisa não vai voltar ao normal. O vírus não vai embora porque o governo decidiu que a gente pode voltar, né? E um vírus com essa capacidade, ele veio para ficar. Então, nós vamos ter que enfrentar esse vírus daqui para frente, assim como a gente enfrenta H1N1 até hoje, né? E outros vírus novos que chegaram aí no mundo, eles estão presentes. E assim, se ele veio para ficar, e aí tem uma coisa que é importante da gente pensar, e ele tem alta capacidade de proliferação, significa que uma hora esse vírus vai entrar na sua casa. Não é questão de se, é questão de quando ele vai entrar, né? E poucas pessoas estão se preparando para isso. As pessoas estão pensando, a hora que tiver remédio, a hora que tiver vacina, coisas que ainda estão muito distantes e com pouco acesso logístico, né? Mas quem é que está preocupado em enfrentar ele a hora que ele entrar em casa, né? Então, assim, ele vai chegar, né? Então, as medidas de isolamento que foram todas tratadas aí são só para evitar o caos no sistema de saúde e ter hospital para todo mundo e não ser um estrago muito maior, que é o que está acontecendo em alguns países da Europa, né? Mas quem é que está pensando em lidar com isso? Quem é que está pensando em lidar com isso tudo, né? Poucas pessoas. E ele vai chegar. Legal, ele vai chegar, né? E aí a gente precisa entender algumas coisas que saem nas notícias, né, constantemente, mas muita gente não entende os porquês e a ideia aqui é a gente poder explicar isso aí, né? Então eu queria te perguntar, cara, se existe, como é que é essa história da relação entre as doenças metabólicas, né, e as complicações da Covid-19, né? Tá. Ou seja, quando o nosso sistema imunológico não está preparado para enfrentar o vírus, né? E que doenças Então, são essas? assim, eu não sei o quanto as pessoas estão bem atentas aí aos jornais, aos meios de comunicação. E as doenças que mais estão deixando as pessoas correndo risco quando internadas por causa dessa doença, são doenças velhas conhecidas nossas e que também muita gente está fazendo vista grossa faz tempo. Então, eu vou compartilhar uma imagem aqui para mostrar o que essas doenças têm em comum, né? O que essas doenças têm em comum? Eu vou compartilhar minha imagem. Aí. Aquele botãozinho verde lá embaixo, share. Uhum. Aqui eu tô com a imagem meio cortada aqui, eu vou compartilhar agora. Apareceu aí? Sim, pode botar no modo apresentação. Tá. Sim. Bom, então eu disse que ele veio para ficar, né? Vamos ver, assim, quais são as principais causas de morte por complicações dessa doença que está aqui, né? Algumas eu vou colocar o percentual, tá? Então, olha só, os números da Itália, né? Essa base aqui, esses números que eu estou mostrando aqui, os primeiros são da Itália, né? 75% das mortes são de pessoas que têm pressão alta. É um número, uma correlação absurdamente elevada, né? 33% tem diabetes. Então, são doenças que são doenças metabólicas e que estão bem relacionadas aí com o nosso estilo de vida, né? Olha só, doenças cardíacas, doenças alérgicas, tem uma forte relação com as internações, né? E tem algo que começou a aparecer na mídia um pouco mais atrás, obesidade, né? 7 de cada 10 UTIs, né, internações em estado grave por causa da Covid-19, são pessoas que estão bastante acima do peso. E aí a gente olha essas coisas e fica pensando assim, nossa, qual que é a relação, né? Doenças diferentes, é porque a pessoa está fragilizada. Mas tem algo a mais aí. Tem algo por trás de todas essas doenças que basicamente é uma coisa só, que é atividade inflamatória. Essas doenças têm um alto potencial inflamatório e é isso que está por trás aí desse grande problema aí, né? Esse que é o link de ligação entre as complicações e essa doença que está aí hoje. E já você vai entender bastante sobre essa questão da inflamação. Essas doenças, elas não são genéticas,
Tem o que fazer? Tem cura? Então, essa é uma pergunta que é bem importante, porque tem muita gente que é diagnosticado com isso, e até um tempo atrás, né, os portais de saúde falavam muito disso. Se você tiver pressão alta ou diabetes, toma remédio pro resto da vida e bola para frente, vida normal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Assim, essas doenças, elas têm um fator genético, elas têm uma tendência genética, sim, um fator que impulsiona, mas o que está muito bem documentado na ciência é que o que faz essa doença se manifestar é o comportamento, você tendo a genética ou não. Vou mostrar uma outra imagem, né, que eu posso exemplificar isso daí, né? O pessoal fala assim, uma arma de fogo, né? Vamos entender a sua genética como a bala na agulha da arma, né? O que vai garantir que aconteça algo? Se você puxar o gatilho, né? O comportamento é quem puxa o gatilho da genética. Então, sim, vou dar um exemplo com doenças. Mal de Alzheimer tem o gene responsável por desenvolver a doença. Se você tiver um dos genes, você tem uma grande chance de desenvolver a doença. Se você tiver dois, você tem mais chances ainda. Então, essas pessoas com comportamentos nocivos provavelmente desenvolvem a doença. Mas a gente tem pessoas que não têm os genes e também desenvolvem as doenças. Então, a única coisa que vai garantir o cara de ter a doença é o comportamento. Então, a causa aí é bastante comportamental. Mas eu gostaria de frisar algo aí em cima disso ainda. É lógico que o comportamento que está por trás, mas quando a gente coloca a culpa na genética e por isso a gente vai continuar com hábito ruim, a gente tirou do nosso raio de ação aquilo que está ao nosso alcance fazer e jogou a responsabilidade em algo que a gente nunca vai poder mudar, que é o nosso código genético. Né? Então, além de estar assim, bem comprovado na ciência que essas doenças não são 100% genéticas, obesidade, pressão alta, diabetes, você precisa ter muito mau hábito por muito tempo para que elas comecem a se desenvolver. Né? Então, não é só genética que está por trás disso, não. Ou seja, é sempre mais fácil colocar a culpa em alguma coisa do lado de fora ou alguém do que assumir a culpa nós mesmos, né? Pelo estilo de vida ou pelo comportamento que nós adotamos. Né? E está fora do seu alcance, né? Sim, e aquilo que não depende de você não tem muito o que fazer, né? Mas o que pode ser afirmado sobre essa relação entre as doenças metabólicas e a Covid-19? Por que isso aconteceria, Kiwi? Por que isso aconteceria? Eu vou mostrar um pequeno infográfico aqui para explicar como funciona o sistema imunológico e quais são as complicações que levam a pessoa a uma internação grave ou uma UTI nesse tipo de doença, né? Então, eu vou mostrar, assim, imagina que você tem lá suas células saudáveis. Isso que eu vou mostrar, eu vou falar da Covid-19, que é essa doença que está assustando todo mundo agora, mas isso serve para qualquer tipo de infecção viral, agressiva ou bacteriana, né? Mas principalmente a gente vai trazer para essa realidade agora. Eu gosto de reforçar que não é só para a Covid-19, porque é o nosso sistema imunológico deixando a gente mais protegido de qualquer problema que venha pelo futuro. Né? Então, olha lá, imagina que essas bolinhas aí são as suas células saudáveis. E aí você tem ataque dos vírus nessas células, né? Quando as suas células são atacadas, o seu sistema imune precisa reagir, né? O seu sistema imunológico. E normalmente, ele tem duas frentes de trabalho para fazer isso, né? Você tem, primeiro, a linha rápida de defesa. Isso acontece em horas. Assim, o seu corpo vai identificar essas células danificadas que o vírus ou a bactéria estão atacando e destruindo, e ele vai reagir. Como que ele reage? Ele reage com uma explosão da atividade inflamatória. Então, as células do seu sistema imunológico estão circulando lá no seu sangue, elas entram em contato com essas células diferentes, e aí elas emitem hormônios e substâncias que vão ativar o sistema imunológico. Isso acontece rápido, a gente já nasce com essa primeira linha de defesa aí, que é muito rápido. E o que ela faz? Para evitar que o estrago seja maior, ela destrói as células infectadas. Então, as células que estão sendo infectadas começam a ser destruídas antes que o mal comece a se espalhar por tudo. Né? É isso que vai acontecer. E aí, você tem
um freio, que é uma atividade anti-inflamatória, que vai controlar isso, né? A atividade anti-inflamatória e a atividade antioxidante, ela vai controlar isso, porque se essa atividade inflamatória desandar, você vai destruindo suas células que estão lá afetadas e junto células saudáveis, isso não tem fim. Então, a atividade inflamatória, ela cicatriza, ela puxa o freio para acabar esse caos todo aí. Enquanto isso acontece, essa é a primeira linha de defesa, né, a alta inflamação, a gente tem um outro caminho, né? Você tem a segunda linha de defesa, que é a defesa específica, que ela é mais lenta, né? Isso demora alguns dias para acontecer. Então, assim, enquanto toda essa atividade inflamatória está rolando, destruindo as células, vai acontecendo o quê? Os seus anticorpos, o seu sistema começa a identificar esse vírus e bactéria, né? E ele começa a produzir anticorpos específicos para atacar esse vírus, né? E aí você tem alta eficiência em tirar esse invasor de cena. Então você vê essas duas frentes acontecendo no sistema imunológico da pessoa. Uma alta inflamação destruindo tudo que está pela frente, incluindo os tecidos bons, né? E você tem uma segunda linha produzindo anticorpos que são mais eficientes em atacar só o inimigo. Vamos falar dessa Covid-19 e as causas de morte. Quase todas as causas de morte acontecem por causa daquela linha lá de cima. A atividade inflamatória das pessoas é tão elevada e tão sem controle que o próprio sistema imunológico dela destrói todas as células do sistema respiratório antes que o corpo dela tenha tempo de produzir os anticorpos. É isso que está acontecendo. Então, uma inflamação muito elevada e fora de controle, que em poucos dias acaba com o pulmão, provavelmente, né? E todas as células respiratórias são destruídas e a pessoa não consegue respirar e ela morre asfixiada. É isso que está acontecendo com todo esse ataque aí, né? E, bom, é dessa forma que as pessoas morrem. Acho que eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, eu ia falar algo que acho que é melhor eu falar lá para frente. Mas é isso, assim, eu não sei se ficou muito claro, mas é a linha de inflamação intensa que acontece de uma vez antes da pessoa ter a produção de anticorpos. Então, quanto maior for a atividade inflamatória, que são essas doenças, pior. Acho que deu para entender bem. Deu para entender Espero que eu bem. tenha sido claro. Que a segunda linha de defesa, né, é aquela aonde você pode interferir diretamente, né? É exatamente aquela onde os teus hábitos vão fazer muita diferença, né? Na verdade, é isso. Você pode aumentar a eficiência da segunda linha de defesa, mas você tem muita coisa para fazer na primeira linha de defesa enquanto você está em casa. Legal. Então aproveita e fala para a gente aí o que mais você pode fazer, né, que te prepara para enfrentar o vírus. Tá. Teve uma frase que eu escutei ontem na Rede Bandeirantes. Eles entrevistaram um médico ele estava falando sobre as mortes. Ele falou essa frase aqui: as pessoas morrem devido ao alto grau de inflamação causado pelo sistema imunológico. Então foi exatamente isso que eu expliquei. Ele disse numa frase ali, né? Então a gente precisa entender quais são as linhas de proteção para que isso não aconteça a hora que o vírus entrar no seu corpo ou atingir aquela pessoa que está dentro da sua casa que tem esses fatores de risco aí que são inflamatórios, né? Então o comportamento, né, a conduta técnica seria essa daqui. Eu preciso reduzir o potencial inflamatório do meu corpo. Essas doenças que são condição aí de fragilidade para essa doença, para a Covid-19, elas são doenças com alto potencial inflamatório. Então, essas pessoas já têm esse potencial inflamatório elevado. Mas, às vezes, a gente tem um potencial inflamatório muito elevado e não sabe, né? Porque tem os hábitos que provocam essa doença por trás disso. Então, a gente precisa reduzir o potencial inflamatório do corpo. A gente precisa aumentar a eficiência do sistema imune. Então, você está vendo que eu estou trabalhando na linha de cima, que eu mostrei no slide anterior, e também na linha de baixo, que é aumentar a eficiência do sistema imune. E eu preciso deixar essas células que vão ser atacadas mais íntegras. As células precisam estar mais saudáveis, precisam ter todos os nutrientes que compõem ela fazendo parte, né? Então, o sistema respiratório precisa estar bem saudável.
Então, essas são as coisas que a gente precisa tecnicamente fazer. Aqui não está prático, né? Está ação técnica, né? Tirar o potencial inflamatório, aumentar a eficiência do sistema imune e aumentar a integridade das células. É isso que a gente tem que fazer em casa. E o pessoal que está assistindo, né, deve estar se perguntando, ok, eu já entendi o que eu tenho que fazer, mas agora eu quero saber como eu faço isso, né? E lógico que esse é o fim do nosso papo, né? O fim da conversa, exatamente a gente dizendo o que você tem que fazer, mas primeiro você tem que entender o processo todo, você tem que entender como é que as coisas acontecem, os porquês, para aí a gente chegar, né, na última parte do nosso bate-papo, que é na prática, né? O que você pode fazer, tá certo? E acho que já está na hora da gente começar, né? O que a gente pode fazer em casa, Kiwi, durante o isolamento, né, para se proteger dessa doença? Isso, assim, eu estava acompanhando aqui, eu tenho uns grupos de família no WhatsApp que estão deixando a gente louco, né? Além dos grupos de família, as redes sociais. Eu recebo, acho que umas 10 brincadeiras por dia de com quantos quilos eu vou terminar a quarentena, né? Então, assim, imagina, você está lá em casa, não tem o que fazer, está ansioso, está com medo de tudo que está acontecendo aí fora, está com medo da situação econômica, está com medo da doença afetar alguém na sua casa, fica ansioso, abre a geladeira a cada 2 minutos para ver se algo mudou, né? E o inimigo está vindo. E enquanto o inimigo está vindo, você está dentro de casa, comendo, né? Essa imagem aqui, algumas pessoas aí que são mais fãs podem revelar a idade, né? Esse é o filme do Stallone, o Rocky 4. O Rocky, quando ele vai enfrentar o Draco, né, o Ivan Draco, esse gigante loiro aí, foi a melhor luta, a luta mais difícil da carreira dele. Ele ia enfrentar um inimigo praticamente invencível, né? E o que ele faz para se preparar para essa luta, né? Então, quem quiser assistir o filme, ou já viu, sabe muito bem o que ele faz. Ele se isola na Sibéria, no meio do gelo, e ele começa a se preparar fisicamente, mentalmente e espiritualmente para o dia que essa luta chegar, ele tiver perfeito, né? E como é que você está esperando o vírus chegar na sua casa? Comendo chocolate, comendo biscoito recheado, comendo sorvete, salgadinho a cada 2 minutos, aumentando o potencial inflamatório, diminuindo a atividade do sistema imunológico, está fazendo justamente o contrário do que está ao seu alcance, né? E eu acho que é importante essa conversa, e acho que aqui a gente retoma aquilo que foi falado lá no começo, que as pessoas ainda não entenderam que esse vírus veio para ficar. Então, você tem que começar a se fortalecer, né? Tem que começar a se fortalecer e dar tempo. O retorno, a recuperação da atividade inflamatória e a remissão daquelas doenças, pressão alta, diabetes, elas não necessariamente serão curadas. Em vários casos são, mas em poucos dias, semanas ou alguns meses, dependendo do grau que a pessoa tem isso, ela consegue fazer um belo de um trabalho de recuperação da saúde, restauração da atividade inflamatória, fortalecimento do sistema imunológico. E se esse vírus entrar no corpo dela, ela está preparada para lutar com ele, com muito mais chance de sair inteira. Isso aí, Kiwi, que você acabou de falar, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Quer dizer, quem teve esses hábitos durante uma vida inteira, ou pelo menos durante muitos anos, né, bebendo em excesso, fumando e comendo toda a categoria de porcarias que a gente pode encontrar, o que eu ouço muito mas agora não dá mais tempo. Quer dizer, nós estamos em isolamento, nós não sabemos exatamente quanto tempo nós vamos ficar isolados, né? Mas provavelmente não mais do que algumas semanas, talvez isso seja um pouco mais longo do que a gente poderia imaginar no começo, e a maioria das pessoas acha que não dá tempo, né? Quer dizer, que se eu começar agora a fazer a coisa certa, não vai adiantar, porque eu já passei muitos anos fazendo a coisa errada. É verdade isso? Você consegue piorar muito o quadro em 15 dias fazendo muita bobagem, e você consegue melhorar muito em poucos 15 dias fazendo coisas boas, né? Mas uma coisa para pensar é assim, o vírus vai entrar lá na sua casa. Se você está em isolamento, pode ser que você esteja mais protegido, mas vai entrar quando? Amanhã? Semana que vem? Daqui 3 semanas, daqui 1 mês, daqui 2. Tem tempo para se preparar, né? Imagina em 2 meses, comendo bem e cuidando do sistema imunológico, a melhora, assim. E nos programas que a gente tem, já aconteceram, assim, questão de 1 mês.
Em semanas a pessoa já vê diferença, né? Na obesidade, no corpo, na disposição. Mas em poucos meses a pessoa vê uma mudança da saúde, da resistência à doença dela. É uma coisa que chama muito atenção. Então a gente já viu isso bastante acontecendo na prática. Não é só algo que está bem documentado, né? Então, assim, tem o que fazer sim, e não é essa de não ter mais tempo, não. Passou a vida inteira se estragando, quer ver como o seu corpo vai recuperar rápido? A hora que você tirar as porcarias de cena, ele recupera bem mais rápido do que você imagina. Pois é, Kiwi, mas agora, então, agora a gente chegou na parte principal e a parte, talvez, que o pessoal vai ficar mais bravo com a gente, né, cara? Agora a gente vai falar algumas coisas aí que vai deixar uma turma meio brava, né? E eu sei bem o que essa turma sente, tá? Porque eu também sou um dos que vira e mexe, escorrega e se sabota, né? E faz coisa errada, tá certo? Mas agora a gente, como você colocou, a gente está lutando contra um inimigo poderoso e rápido, né? E eu acho que todo foco em fazer o correto para se proteger vale a pena. Então vamos lá, a parte mais polêmica, né, da nossa conversa. Vamos lá. Conta para nós aí, né? O que a gente pode fazer para ganhar mais saúde e resistência e fortalecer a imunidade muito rápido, cara? Eu vou mostrar alguns comportamentos que podem ser feitos dentro de casa já e vou explicar os motivos por trás deles, né? Tem uma coisinha a mais que eu queria falar em cima desse tema que a gente estava falando aqui, antes de eu falar aquilo, é que, assim, uma das coisas que faz esse vírus ser tão eficiente em virar uma epidemia é que as pessoas saudáveis, elas disseminam para essas pessoas mais sensíveis. E, às vezes, a gente está falando muito aqui do quanto você vai se fortalecer, mas às vezes a gente está super saudável e a pessoa frágil está dentro da nossa casa e a gente vai trazer o vírus para ela. Então, assim, a importância da gente também inspirar essa pessoa a tentar mudar os hábitos dela, porque tem mãe em casa, diabética, hipertensa, tem uma pessoa com uma crise alérgica forte que toma remédios que deprimem o sistema imune, né? Então, acho que vale a pena a gente também levar isso em consideração. Essas pessoas que a gente gosta também dependem da gente respeitar o isolamento e da gente disseminar esses hábitos para elas, né? Ou seja, mais importante do que aprender é ensinar para quem a gente gosta, né? E, na verdade, quando a gente ensina, a gente aprende, né? É o caminho mais rápido para solidificar o conhecimento na nossa mente, né? Então, é muito importante aprender o que a gente pode compartilhar com as pessoas que a gente gosta, com essas pessoas que são mais debilitadas. Isso. E ser exemplo, né? Porque tem gente que tira a porcaria da criança ou da pessoa debilitada, a pessoa sai da frente, ela vai lá e come escondida, né? Vamos lá. Vamos falar dos comportamentos. Eu separei alguns aqui mais específicos, né? A primeira coisa que eu quero falar de comportamento é que na hora de você fortalecer o seu sistema imunológico, magia e feitiçaria não funcionam muito bem. O que está bem documentado na ciência são comportamentos justamente esses que você falou, que a gente não gosta muito de ouvir. Porque se fosse para falar de magia, toma o shot da imunidade, que combina temperos com suplementos e tal, e aí você fica protegido com a super poção, né? E essas coisas não costumam funcionar e também não costumam reduzir tanto assim a inflamação quanto os hábitos, né? O primeiro que eu gostaria de trazer é algo que eu acredito que muita gente no Brasil tem esse comportamento e usa esse tipo de ingrediente, né? Eu vou detalhar ele aqui e vou explicar. As gorduras vegetais que aumentam o potencial inflamatório do corpo. E o óleo que o brasileiro mais usa para cozinhar está aí. Então, eu estou falando de óleo de soja, canola, milho, óleo de girassol, margarina, né? Então, assim, tem algo que já está bem comprovado, que não é recomendado para ninguém consumir, né? A comunidade nutricional já está bem avançada, assim, é difícil achar um nutricionista hoje que fala para você comer margarina, mas a comunidade médica ainda não chegou aí, né? Porque normalmente eles consultam os nutricionistas, né? Então tem muito médico ainda que ainda fala da margarina como uma gordura vegetal, né? Esses óleos, eles foram criados pelo medo da gordura de origem animal, né? Mas eles são muito ricos num tipo de gordura que aumenta agressivamente a atividade inflamatória do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tira isso da nossa cozinha, para de cozinhar com eles, já faz uma grande diferença. Não comprar mais, essa que é a conversa. Se tem na sua casa muito, como é um óleo mais barato, não usa mais. Tira de ser, não dá para alguém, porque vai fazer mal para o outro, né?
essas gorduras, elas são feitas normalmente com alto processamento, né? E a quantidade de atividade inflamatória delas é bem elevada. Eu não vou entrar nos termos técnicos aí, que vai ficar muito chato, mas as pessoas olhando isso ficam pensando assim, tá, o que eu ponho no lugar? Né? As gorduras que a gente usa há mais tempo como espécie humana. Então, as gorduras feitas de alimentos que são naturalmente gordos. Eu vou dar alguns exemplos. Azeite, não precisa ser o extra virgem para cozinhar, né? Então, azeite, a gente tem manteiga, a gente tem o próprio óleo de coco. E essas gorduras, né, a banha de porco, né, essas gorduras elas foram demonizadas porque as pessoas tinham muito medo da gordura saturada, algo que os estudos mais modernos já têm mostrado que que é uma gordura que não faz mal para a gente, né? Então a gente trocou as gorduras, colocamos uma gordura de alta atividade inflamatória aí na dieta de 80 anos para cá. E aí isso fez aí um estrago na saúde do mundo sem tamanho. Então a primeira dica que eu daria é para tirar essas coisas dentro de casa. Mas aí tem um adendo aí. Quando você compra comida processada, comida que a indústria faz mais barata, né, aquela comida rápida ou os fast food, como essas gorduras são mais baratas, são essas gorduras que a indústria usa. É lógico, não tem problema, às vezes ou outra, você comer um alimento que tem um pouco de óleo de soja como ingrediente, mas tem alguns que tem muita óleo vegetal na composição. Por exemplo, maionese é 50% ou mais óleo vegetal, sorvetes, salgadinhos, molho para salada. Gente, assim, você não vai comprar algo que é feito com azeite, senão vai custar caro e ainda vai estar escrito grandão na embalagem, porque é um ingrediente nobre, né? Então, eu diria para tomar cuidado também com os alimentos feitos com essas substâncias. Queria também, Kiwi, antes de você passar para o próximo item, dizer o seguinte, se você tem pergunta, quer fazer alguma pergunta para o Adriano, você pode clicar ali no íconezinho do chat, né, e enviar suas perguntas, que eu tenho o meu amigo e camarada e companheiro de gestão de crise, o Dilson, está na técnica com a gente, fazendo a gestão das perguntas. Inclusive, você pode xingar o Kiwi também, tá? Não está proibido, né? Quando você ouve uma coisa aí que é uma coisa que você gosta muito e ele está falando para você não fazer, fica à vontade, tá? Pode xingar à vontade e a gente está preparado para isso. Não é, Kiwi? Na verdade, assim, eu sei que alguma das coisas que eu estou trazendo aqui, para algumas pessoas, ela pode ser até mais polêmica, porque nem tudo está bem... tem um consenso entre todos, né? Conforme você vai investigando bastante as evidências, né? E são comportamentos que a gente já está usando nos nossos programas de mudança de hábito faz tempo, né? Então, além da evidência, a gente testou, mas é natural você ouvir algo que te incomoda e ficar puta, né? Falar, quer saber, esse cara tá de sacanagem, né? Conforme eu for pondo o item aqui, a pessoa vai querer desligar. Né? Mas assim, eu não acho que alguém tenha assim grande prazer em comer esse tipo de gordura, né? Mesmo porque manteiga, bacon, banha de porco é muito mais gostoso, né? Vamos lá para mais uma? É o seguinte, o próximo tópico que eu quero mostrar é algo que tem uma grande ação no seu sistema imunológico que aumenta a sua atividade inflamatória. E aqui tem um problema, porque aqui envolve o prazer, né? Eu estou falando do quê? Né? De açúcar e farináceos. Substâncias que dão prazer demais. E agora, assim, essas palavras que a gente está lendo aí, né? Quando a gente lê farináceos, a gente pensa assim, farinha branca. Não, estou falando de qualquer tipo de farinha base de grão rica em amido, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não consumo mais farinhas de trigo, eu como farinhas sem glúten. E a quantidade de glicose que vira no seu sangue depois é alta do mesmo jeito. E é isso que está por trás da diabetes, isso que está por trás das descargas de insulina que provocam aumento da pressão sanguínea, né, por ação nos rins. É isso que está por trás das doenças cardíacas, da síndrome metabólica. Então, é o excesso de consumo dessas coisas. Vou deixar claro que, assim, não estou falando que essas coisas não podem ser tocadas. Eu estou querendo dizer que são substâncias que não podem ser a base da nossa dieta e como elas provocam prazer demais, a gente come bastante delas. E na comida processada, elas ainda estão combinadas com a gordura vegetal. Então, você tem uma bomba aí. Para complicar mais,
Como essas substâncias aí, quando você começa a entrar aí num estado de resistência à insulina provocada por consumo crônico exagerado delas, elas também ajudam você a perder vitamina C. Então, você elimina muita vitamina C quando você come açúcar demais. Então, ele é inflamatório, ele provoca diabetes, ele provoca pressão alta. Quer dizer, são os Tudo que o vírus principais gosta. alimentos... Ué? Tudo que o vírus gosta. Tudo que ele gosta, porque são os principais comportamentos que geram aquelas doenças lá, que deixa a pessoa fragilizada nesse momento da epidemia, né? Então, assim, normalmente, quem está sofrendo dessas coisas costuma consumir bastante dessas substâncias aí. A dica que eu dou aqui, como é algo que envolve prazer e a gente gosta, né? Gosta de comer pizza, gosta de comer sanduíche, né? Gosta de comer uma massa, um doce. Eu diria assim, arruma o seu ambiente. Não dá para ficar trancado em casa com essas coisas na despensa e na geladeira. Tem que ter muita maturidade, tem que ser tem que ter uma cabeça muito forte para estar enfiado dentro de casa com doce, açúcar, torta, pizza para todo lado e não ficar comendo isso. Então, uma dica que eu daria agora, se você está no grupo de risco ou tem alguém assim, é não compra, não tenha na sua casa, que é para você, já que você não está saindo toda hora, tenha comida de qualidade lá. E se você comprar porque tiver com muita vontade de vez em quando, aí você come um pouquinho e se sobrar, guarda escondido, para não ficar te lembrando que está lá, né? Seriam umas técnicas aí para você lidar com a tentação dessas coisas que elas são deliciosas, né? Legal, já falamos do que não fazer, né? Agora fala um pouquinho do que fazer, então, né? Se a gente não vai comprar isso, a gente vai comprar o quê? Eu quero apresentar aqui os alimentos que precisam ser tem que ser a base da dieta, porque eles são os alimentos que mais têm aquilo que vai ativar e deixar o sistema imunológico mais saudável, né? E eles são alimentos de origem animal e vegetais coloridos. Algo que vai na contramão do que estava sendo ensinado para a gente até hoje com aquela pirâmide nutricional que manda colocar um pouquinho deles lá em cima e manda a gente comer um monte de pão na base, né? É o oposto. Esses alimentos são os mais amigos do seu sistema imunológico por uma série de razões. Primeiro, eles são ricos em gorduras de todos os tipos. Tem as gorduras inflamatórias lá que tem nos óleos vegetais em quantidade controlada, não com aquele exagero todo, mas eles têm gordura do tipo ômega 3, que é anti-inflamatória. Gordura ômega 3, elas estão presentes em fontes animais para a gente. Então, assim, a melhor forma de você ter é consumindo carnes de todos os tipos, aves, peixes, frutos do mar, ovos, laticínios. Todos esses alimentos, eles são ricos em proteínas essenciais, gorduras essenciais, incluindo as anti-inflamatórias. Tem todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Então, junto com os vegetais coloridos, eles viram um aporte de vitaminas e minerais que a gente precisa sem tamanho. Para compensar ainda mais, o sistema imunológico ele precisa muito de vitamina A, de vitamina E e de vitamina D, que são muito mais disponíveis para a gente nos alimentos de origem animal. A gente absorve melhor, eles fornecem... Então, tem vitamina D no alimento de origem animal, mas a exposição ao sol ajuda a gente a ter a vitamina D, que é super importante para o sistema imunológico. Mas olha só que interessante, o sol entra em contato com o nosso colesterol e transforma ele em vitamina D. E se você está tentando ter o colesterol super baixo, com medo de comer esses alimentos, e ainda foge do sol, e ainda come gordura vegetal, e ainda vive comendo massas, farináceos, açúcar, salgadinho, refrigerantes, olha só quantas ações separadas para aumentar a atividade inflamatória e diminuir a ação do meu sistema imunológico. É bastante coisa. Então, assim, eu sei que para muita gente parece um pouco mais polêmico, mas são os alimentos mais completos que existem e até hoje não existe evidência clínica de ensaios de qualidade que mostrem que esses alimentos são prejudiciais à saúde. A gente tem estudos populacionais com várias variáveis de confusão, e aí neles várias mostram, né? Mas em estudo bem feito, isso não mostra, e na nossa experiência também já não tem mostrado. A gente já vive assim faz tempo, e as pessoas que adotam esse tipo de conduta aí estão cada vez com o sistema imunológico mais forte, mais magras, mais longe da obesidade, né?
Aliás, eu faço um desafio, né? Acho que é muito fácil você comer comida demais comendo açúcar e farinha, né? Eu quero ver você comer demais comendo ovo e carne, né? Você não consegue, né? São muito saciantes. Essa era uma dica aí importante para fortalecer o sistema imunológico. E a gente tem mais um comportamento que eu gostaria de trazer aqui, que é super importante para a atividade imune, que é fazer atividade física moderada, né? Dentro de casa, dentro de um apartamento de 30 metros quadrados, tem que dar um jeito de se mexer um pouquinho, né? A atividade física, ela diminui o potencial inflamatório do corpo, ela aumenta a eficiência das células do sistema imunológico em identificar a célula invasora, ela aumenta a proliferação das células do sistema imune lá, dos anticorpos, então ele fica mais eficiente. A atividade física, ela dá uma série de estímulos que vai deixar o sistema imunológico mais forte. Agora, a gente pergunta assim, por que a moderada, né? Nesse momento de epidemia, ainda mais para as pessoas fragilizadas, eu não recomendaria uma atividade extenuante para a pessoa ficar acabada. Ainda mais se ela está começando agora. Porque quando a gente faz atividade física intensa, a gente tem um efeito pós-exercício, que dura 1 dia a 2, de deprimir o sistema imune, né? A atividade moderada não faz isso. Então, eu deixaria para fazer a atividade intensa para quando voltar para a academia. Lá tem professor, lá tem espaço, lá é mais gostoso, né? Voltou para a academia, aí você faz aquela atividade para valer. Em casa você faz aquilo assim, deixa eu deixar meu corpo funcionando, né? Aí você faz aquelas aulas online, aulas pela TV, aulas que deve estar recebendo em casa, tá cheio de opções para fazer hoje, né? Então essas são aí as principais opções que eu sugiro. Então assim, esses comportamentos, vocês estão vendo que não tem mágica, né? Isso vai construindo dia após dia um corpo mais saudável e resistente. Não tem nada que você vai tomar que vai resolver o problema do dia para a noite. Nada vai resolver. É isso daí. Quer resolver o sistema imunológico? É isso daí. Nem a suplementação com essas vitaminas funciona tão bem como comer as vitaminas aí na comida de verdade. Vocês podem ver que aí é comida de verdade, tira a porcaria, faz atividade física. É basicamente isso que eu estou falando. Aquilo que a nossa avó fala pra gente desde que a gente é pequenininho e a gente não ouve. Né? Ok. Kiwi, a gente tem mais 10 minutos aí, cara, e a gente não pode deixar de fora, né, a participação do pessoal que está com a gente, né, nessa live aqui. Eu queria chamar meu parceiro Gilson. Gilson, Tudo certo? Tá ouvindo bem aí? live. Eu vou interromper a minha... O pessoal perguntou, Gilson. Legal, gente. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, Kiwi. Se prepare, hein, cara? Tem pergunta... Tem avalanche aí? Vamos lá. Tem nego xingando o Kiwi também? Não, todo mundo bonzinho aqui, tá todo mundo curtindo. A Paula perguntou, e a Coca-Cola? Faz diferença tomar Coca Light? Bom, aí a gente tem... Nossa, tem bastante coisa nessa pergunta aí, viu? Porque assim, o que a Coca tem? A Coca e a Coca Zero. Se você tomar Coca-Cola, você está tomando uma enxurrada de água com açúcar e corante. Então, atividade inflamatória, diabetes, pressão alta, tem uma série de ações aí. Quando você opta pela Light, você tirou o açúcar da jogada. Conservantes, corantes, atividade inflamatória, ela também vai agir, porque aquilo lá não tem nada que a gente precisa, né? Não tem nada útil pra gente ali. Então, ela vai continuar agindo. Você pegou uma coisa que é muito ruim e pegou outra que é ruim, né? Então, assim, tem o adoçante, tem a ação química dele e tal, um troço que é péssimo. Então, assim, você está comparando o muito ruim com o ruim, né? É isso que você está fazendo. É uma escolha assim, pega o menos pior, o mais aconselhável aí seria não tomar mesmo. Tem uma história, né, com relação à Coca Zero, que o Kiwi, quando ele desenvolve os programas junto com o Fernando dentro das empresas, com relação aos dietéticos, né, aos adoçantes e tal. Não vai dar tempo hoje, mas o Fernando e o Kiwi vão deixar, na nossa gravação, vão deixar o acesso, né, ao material deles e a tudo aquilo que eles realizam. E aí você vai poder entender melhor a história dos xenobióticos.
enquadrado. São as substâncias químicas, né? Coca Zero era bom. Eu sempre achei que Coca Zero era bom para emagrecer, né? E o que me mostrou um dia que é exatamente o contrário, né? Mas não vai dar tempo hoje, porque é uma resposta um pouco longa, né? Então, vamos na próxima aí, Gilson. Aproveitando a onda, então, das bebidas, cara, o Ari, que eu sei que é um grande apreciador aqui de uma geladinha, também não é de Coca-Cola. Não é de Coca-Cola que a gente está falando. Ele perguntou, qual é o efeito do álcool no sistema imunológico? Então, o álcool, ele é uma toxina, tá? E toda vez que ele entrar no corpo, a ação dele, ele precisa ser eliminado. Então, a primeira coisa que acontece no seu corpo, quando o álcool entra, ele para de metabolizar tudo que ele está fazendo para começar a colocar ele para fora. Então, você já tem aí um desvio do seu fluxo energético. E você tem aí, ele é depressor do sistema imunológico. Então, em excesso, de forma crônica, em grandes quantidades. É lógico, o cara que toma lá 2 vezes por semana uma tacinha aqui, bebe um pouquinho lá, assim, o efeito é muito menor, né? Mas assim como o cigarro, quanto maior a dose, maior o estrago com a mesma frequência, né? Então, o álcool, ele é um depressor do sistema imunológico. Não seria interessante ter um consumo elevado dele, não é uma toxina, né? Não tem muita mágica para fazer aí. Legal. Vamos lá, mais uma. Legal. Comenta rápido no gatilho. Falando aqui um pouco sobre os olhos, a Raquel, que colocou aqui Lara, mas eu estou vendo que é a Raquel que está escrevendo, ela perguntou, e os óleos de avocado, né, o abacate aqui no Brasil, e semente de uva, eles são bons? Eles entram onde aí nessa lista? Olha, semente de uva para mim é meio óleo de semente de uva para mim é meio novo, né? O óleo de abacate ele já está no mercado, aí você pensa assim, né? É um óleo de um vegetal que a gordura está disponível para mim. Então a chance de ser uma gordura que eu não ia achar é pequena, né? Do ponto de vista aí evolutivo. Então normalmente são boas gorduras para a gente consumir. Quando a gente tenta extrair gordura de algo que não tem muita gordura, normalmente a gente consegue tirar gorduras aí. O mais comum é tirar gorduras de baixa qualidade ou inflamatória. Eu não sei o que tem de gordura em semente de uva. É que nem falar do milho, né? Assim, não vê milho soltar gordura. Então, como é que é assim, óleo da semente de uva? Eu nem conhecia. Para mim, isso foi novidade, né? Eu preciso ver do que é feito isso mesmo. Mas eu já imagino que não seja algo assim, né? Muito aconselhável. Aí. Não seria uma gordura de alta qualidade aí para cozinhar, né? De abacate, sim. Custa caro aqui no Brasil. Mas... Certo. E as farinhas? Você falou de farinhas aí, e a Raquel também perguntou, as farinhas de amêndoa, de coco e de linhaça, como é que fica? Tá. Então, quando você... Aí vem da base, né? O que foi o primeiro alimento que foi transformado em farinha, né? Quando você pega o trigo, ele é um alimento já rico em amido, você processa esse grão, processa esse amido, e aí ele vai virar a farinha com alta concentração aí de amido e glicose. Essas farinhas, linhaça, amêndoa, né, coco, são de outras fontes que são pobres em carboidrato. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. Elas não mexem tanto com a insulina, é mais seguro para um diabético consumir, mas são extremamente calóricas. Então, às vezes, não é uma boa opção para quem quer perder peso. Você coloca essas farinhas lá, o cara fala, eu tirei a farinha de trigo, coloquei a farinha de amêndoa para fazer um bolo com farinha de amêndoa e creme de leite. A quantidade de gordura é elevadíssima, né? Então, assim, não vai mexer com várias doenças, mas vai manter, a pessoa não consegue perder peso, às vezes, porque está fazendo muito assim, está cortando carboidrato, comendo gordura demais. Farinhas de castanhas costumam ser um caminho para isso acontecer. Tem que ficar atento. Legal. Indo no caminho da farinha também, que eu ia, aí o Ricardo, ele colocou uma pergunta aqui, primeiro elogiou a sua didática e a apresentação, ele perguntou, Obrigado. Então significa que a humanidade sempre comeu errado? Já que o pão, né, feito de trigo é um dos alimentos mais antigos do mundo, aí, com ou sem fermento? Então, essa colocação, assim, o que é legal disso é assim, quando a gente fala do ponto de vista biológico, o pão é moderno, entendeu? Então, assim, a gente está falando de algo que primeiro a gente precisou plantar sementes, depois processar sementes. Isso aí, do ponto de vista que a nossa espécie existe, nós estamos falando de 1% do tempo que o ser humano habita o planeta. O resto era comendo uma comida diferente. Então, assim, eu diria que a gente sempre comeu errado a partir do momento que governos começaram a dizer o que a gente tem que comer. Né? A pirâmide nutricional foi criada pelo Senado americano, políticos. Né?
Então, assim, começaram a falar assim, para de comer isso e come aquilo. Até muito tempo atrás a gente comia pão, mas se você falar para alguém em 1800 e pouco que é para parar de comer carne e que é para comer mais pão, ele vai dar risada, ele vai falar que está dando comida pobre para ele, né? Então, assim, o pão, ele tem um legado histórico, emocional, tem muita história, mas a gente está falando o quê? 10 mil anos aí, chutando alto, vai, 3 mil, 4 mil anos na nossa história, estamos falando de quantos milhões de anos de comendo comida, né? Então, assim, está errado desde que a gente mudou a forma de comer e parou de seguir o instinto. Legal. E voltando agora para a questão da carne, a Paula aqui colocou duas perguntas, vou fazer as duas aqui, ver se você consegue encaixar uma na outra. Ela perguntou, cúrcuma ou açafrão ajudam a diminuir o processo inflamatório? E a outra coisa, a carne vermelha aumenta o processo inflamatório no intestino? São ótimas perguntas, tá? São ótimas. A primeira, sobre açafrão e cúrcuma, são substâncias que elas possuem bastante de polifenóis, substâncias antioxidantes. Elas ajudam no processo anti-inflamatório. Sim, tem uma série de estudos aí que correlacionam o consumo dessas substâncias com uma melhora na atividade inflamatória do corpo. Porém, o que me chama atenção é que a pessoa ela come salgadinho de isopor de manhã e toma cúrcuma mais tarde, entendeu? Eu diria que assim, o melhor trabalho que a gente faz é tirar a porcaria da dieta e deixar o corpo arrumar a atividade antioxidante dele. Se você colocar comida de verdade, vegetais coloridos e tal, tempera, usa a cúrcuma e o açafrão como tempero nas comidas gostosas, porque tem gente que toma água com esse pó horrível, sente, sabe? Para tentar suplementar e fazer diferença. Não faz grande diferença. Então usa essas coisas. Fica gostoso na sua receita? Põe, vai ficar uma delícia. Mas não vai tomar isso para fortalecer a coisa, né? Quanto à carne ser inflamatória no intestino, essa é uma pergunta intrigante, porque não existe nada científico para falar esse tipo de coisa. Aliás, se tem algo que é não inflamatório, é carne. E eu não sei de onde as pessoas tiram que carne é inflamatória, muito menos para o intestino, né? Para começar, a carne, a digestão dela acaba no estômago. O pH do estômago ela chega totalmente digerida no intestino, na forma de aminoácidos, vitaminas, minerais. Eu não imagino, né, por que isso acontece. Mas eu sei que é algo que é muito difundido, gerando aí bastante medo contra a carne vermelha. Tem questões políticas aí é um assunto que se estenderia para longe. Mas se tem alguém aí que gosta de comer carne vermelha e está preocupado com a atividade inflamatória, relaxa, ela não faz isso. Pelo contrário, tem ômega 3, né? Tem questões, né? A carne desperta, né, paixões ideológicas e a gente não vai, obviamente, não vai ter tempo de discutir e nem é muito conveniente, porque isso aí sim começa a voar pedra, né? Então, daria para a gente conversar assim durante, acho que 8 horas sobre a ciência por trás, a ética por trás, a sustentabilidade por trás e ia ter muita informação. É interessante, mas não vai dar para falar isso aqui. Legal. Turma, a gente está estourado no tempo. Eu sei que o pessoal tem muita pergunta para fazer, mas também muita informação de uma vez acaba nem sendo absorvida. Eu acho que o que o I trouxe para a gente com uma riqueza muito grande, com uma didática muito grande, assim, o essencial para a gente ficar melhor preparado, porque um dia o vírus vai pegar a gente, isso é certo, né? E a gente precisa estar melhor preparado para esse dia, porque isso vai acontecer, né? Queria que o I se despedisse, o Fernando também fazer uma despedida, mas antes eu queria avisar todo mundo que está aí, né, que ali no chat o Dilson está colocando o link de um vídeo que a gente queria que vocês considerassem como a nossa mensagem, né, mais importante aí, fora todo o conteúdo, obviamente, mas a nossa mensagem mais simbólica, né, daquilo que a gente acredita para esse momento. E assim que a gente desconectar, você pode clicar nesse link, que na verdade você continua na sala, né, Dilson? Todo mundo continua na sala com o link visível, né? Já colocou lá? Eu não estou vendo aqui. Está lá.
6h35 do Brasil, 7h35 do Brasil, né? Um link do YouTube aí, tá? Então, o Fê, Kiwi, uma palavra de cada um aí de tchau para a galera aí, uma mensagem final. Rapidinho, valeu. Obrigado. Mais uma vez, só agradecer. E, se eu não me engano, não sei, Akiel, se você vai falar para eles se vai ficar disponível alguma coisa. Se eles quiserem entrar em contato com a gente, com o Adriano, como é que faz, se vai ter o nosso e-mail, alguma coisa, contato aí. Mas a gente está à disposição de todo mundo. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulo, outra vez. Obrigado, pessoal da Evo W12. Estamos juntos sempre que precisar. Valeu. Vamos colocar essa informação aí na gravação. Bom, eu queria agradecer por toda essa 1 hora que a gente está junto, por escutar, pelas boas perguntas. Eu queria também deixar uma mensagem que eu acho importante, que é: a gente tem chance, tem tempo, eu queria reforçar isso, de ajudar a proteger as pessoas da nossa família, as pessoas próximas. E ser exemplo é importante. Eu sei que alguns hábitos e comportamentos para mudar não são fáceis, né? A gente tem hábitos da vida inteira que estão vindo aí, mas nesse período eu acho que vale a pena a gente tirar um pouco essa necessidade desse prazer, dessa comida, tentar sair do quadrado e fazer algo diferente, que pode ser a diferença para muita gente dentro de casa. Então eu queria só deixar essa mensagem para a gente cuidar da família com os comportamentos. Quem quiser mais informações ou falar comigo, acho que é fácil me achar nas redes sociais aí, porque ninguém vai ter um nome muito parecido com o meu, né? Então eu agradeço muito, foi um enorme... Eu agradeço muito, foi um enorme prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para mais dúvidas, mais perguntas aí fora. Não deu tempo de responder aqui, quer me chamar em algum outro canal, fica muito à vontade. Legal, Kiwi, legal, Fê. Gilson, obrigado pela gestão técnica aí da sala e das perguntas. Reforço o convite para clicar no vídeo, muito bacana. Eu fiquei bastante emocionado quando eu vi. E essa é a nossa mensagem aí de despedida para todo mundo, tá? Boa noite, cuidem das vossas famílias e até a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.